Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan, eu sou professor da Unic na pós-graduação de Ciências Odontológicas Integradas. A gente vai dar continuidade agora com esse mini curso do 26º EAC e a minha ideia é falar com vocês sobre tipos de estudos científicos. Um pequeno parênteses aqui rapidinho é que eu não vou falar de todos os tipos de estudos. Eu vou falar dos estudos que são mais comuns na área da saúde. Tá? Então, pessoal que está assistindo que é de outras áreas, né, que estudam outras áreas, talvez estudos que vocês estão acostumados a ver não apareçam aqui. Então, vamos lá. Antes de falar do estudo em si, eu só quero colocar essas frases para despertar um pouquinho esse raciocínio, que entender como funciona uma pesquisa científica é importante hoje. Eu vou colocar mais do que em outros momentos, porque também é o que eu consigo observar, né? E aqui é uma opinião pessoal. Hoje a gente tem uma informação muito rápida, tanto informação boa quanto ruim. E a gente tem que ter cada vez mais a capacidade de interpretar e analisar de maneira crítica toda aquela informação que a gente está consumindo. Então, saber o que é o saber científico é importante. Mesmo que vocês não produzam ciência, não façam pesquisa, conseguir consumir isso é muito importante. E para falar de estudos, a minha ideia aqui é separar, eu vou falar em dois momentos. Um momento que é bem grande, falando de estudos primários, e o segundo momento falando de secundários. Resumo básico. Estudo primário é todo estudo que eu estou coletando uma informação nova, que nunca foi publicada. Já o estudo secundário, eu estou analisando informações que já foram publicadas anteriormente, por diversos pesquisadores, em diversas regiões do mundo, mas seria essa a diferença, tá? Os primeiros estudos que eu vou falar são praticamente todos primários, e quando eu chegar para falar de revisão de literatura, aí vai ser o principal exemplo de estudo secundário que a gente tem. E a gente saber quais são os tipos de estudo também ajuda a entender a construção do conhecimento científico, que seria essa pirâmide, né? Que é a pirâmide do conhecimento científico bem famosa. Um detalhe bem importante é dizer que não é porque um estudo ele está na base da pirâmide, que são os estudos pré-clínicos, que eles não são importantes. A base da pirâmide segura a pirâmide no lugar também. Só que quando a gente quer responder situações clínicas, é claro que quanto mais clínico ou mais informação a gente tiver, que aí o topo seria a revisão sistemática com meta-análise, a gente tem uma informação mais relevante. Não é questão de importância, e sim da relevância de uma única informação. E eu vou trazer também, entre os tipos de estudo, vou falar um pouco de alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero falar é sobre a variável. Isso é o tipo de dado que a gente está coletando ou que a gente tem no nosso estudo. As variáveis a gente divide nesses dois grandes grupos, que são variáveis independentes ou de exposição, ou eu também gosto de chamar de variável de agrupamento, que são aquelas características variáveis entre indivíduos ou entre objetos, amostras, né, que a gente tem, que classificam esses indivíduos ou objetos em grupos. Que essa diferença entre os grupos pode ser a explicação de um resultado diferente que a gente vai chegar na frente, tá? Então, a variável independente seria isso, o agrupamento, e a variável dependente, ela é a resposta, é o tipo de dado que a gente está coletando como resposta. Vou dar um exemplo aqui só para mostrar isso. Digamos que eu estou estudando um tipo de material de duas marcas diferentes, e eu quero avaliar a aceitação clínica. E eu vou fazer uma pergunta para meus pacientes. Então, qual é a minha variável de exposição, de causa dessa diferença? A marca. Então, eu tenho marca A e marca B. Essa é a minha variável independente. Qual é a minha variável de resposta? O que eu vou coletar dos meus pacientes, se eles gostaram ou não. Então, essa preferência seria a minha variável dependente. Toda pesquisa, a gente pode ter fatores que não estão sendo estudados, ou que a gente não tem tecnologia ainda para observar, ou que a gente simplesmente escolheu não observar, que pode influenciar a nossa resposta. Então, não necessariamente a variável de causa e de efeito tem relação direta de causa e efeito. Tá? É como se eu dissesse que o câncer de pele pode ser causado pela luz. Isso significaria que
própria luz de uma lâmpada, eu não poderia estar exposto a ela sem um protetor solar. Quando eu não estou analisando qual é o tipo de luz que eu estou sendo exposto a. Então, a gente sabe hoje um pouco mais que os protetores solares são especialmente importantes contra raios ultravioleta. Então, porque a luz ultravioleta, ela tem esse potencial. Então, se eu faço uma pesquisa que por algum motivo eu não sei, que eu tenho um tipo de variável escondida, entre aspas, que eu não estou estudando, essa variável pode ser chamada de fator de confusão. Tá? Isso eu acho que é um pouquinho mais avançado, mas eu acho interessante vocês terem na cabeça também. Agora sim, uma árvore sobre os tipos de estudos que a gente tem. A gente vai falar de dois grandes grupos, e aqui estudos apenas primários, tá? Dois grandes grupos, estudos descritivos e analíticos. Estudo descritivo é um estudo que ele vai descrever o que está acontecendo, sem buscar causa e efeito, sem buscar responder uma hipótese. O tipo de estudo que tenta responder uma hipótese é o estudo analítico, que faz realmente uma análise. Então a gente tem essa diferença inicial sobre o método que a gente está utilizando. Também a gente vai diferenciar o nosso estudo de acordo com o sujeito que a gente está pesquisando. A gente pode coletar os dados de maneira individual, isso é, de cada paciente ou de cada espécime. E esse é o tipo de estudo primário mais comum na área da saúde. Estudos populacionais normalmente levam a dados que são agregados. Então a gente usa, por exemplo, dados per capita de algum outro dado que já foi coletado. A gente também tem que dividir os nossos estudos de acordo com o tempo que ele está acontecendo. Nós temos estudos que analisam a causa e o efeito no mesmo momento. Então a gente procura saber se houve uma causa e já houve um efeito. E esse tipo de estudo a gente chama de transversal, ou cross-sectional, no inglês. Já o estudo longitudinal, ele é um estudo da variação de uma característica ao passar do tempo. Que a gente pode fazer um estudo que é retrospectivo, quando o desfecho que a gente está observando já aconteceu, ou um estudo prospectivo, onde o desfecho ainda não aconteceu. Então é basicamente retrospectivo, eu pego a minha análise e olho para trás para ver o que causou aquilo, ou prospectivo, eu começo meu estudo e eu vejo o que vai acontecer para frente. E a gente tem também, né, a direção, que seria a direção. Isso é parecido com o tempo, né, mas não necessariamente os estudos. Eu posso ter esses dois tipos de estudos em termos de direção retrospectivos. Como eu estou fazendo a minha análise. Tá? Eu posso ter um estudo que ele tem uma direção da exposição para o desfecho. Então, eu começo a ver a partir da minha variável de exposição e eu vou tentando avaliar tudo o que aconteceu até o desfecho. E eu tenho o contrário, que é do desfecho e exposição. Isso é, eu começo no meu grupo sabendo quem já teve cada coisa. E aí eu volto, tento ver o que aconteceu no passar do tempo, então vou indo para o passado para tentar descobrir a que coisas essas pessoas estavam expostas. E é muito importante, muitos estudos hoje usam essa situação controle. Isso é, pessoas ou amostras que são muito semelhantes que eu estou controlando a exposição ou estou controlando o desfecho. Por exemplo, eu quero saber de pacientes que têm câncer de pulmão o que eles fizeram na vida deles que pode ter causado câncer. E aí eu vou usar como controle um grupo semelhante, então mesmo sexo, mesma idade, várias características semelhantes, porém sem aquele fator, que seria o câncer. E aí eu vou observar o que aconteceu com eles. O que aconteceu com eles para não terem câncer. E o mesmo eu posso fazer em relação à exposição. Para dar o mesmo exemplo, eu posso pegar um grupo de pacientes fumantes e um grupo de pacientes não fumantes, que são semelhantes, e eu acompanho para ver o que aconteceu. Tá? Então isso seria o controle. Em testes laboratoriais, que eu vou fazer alguma coisa especificamente no material, eu posso ter um grupo controle que eu simplesmente não faço aquela intervenção e eu vou ver o resultado. E aí, quando a gente tem o grupo de caso e o grupo de controle, né, que a gente está estudando, a gente vai ter algumas características específicas que a gente vai buscar. Os estudos descritivos,
Então a gente quer, de novo, descrever e não responder hipóteses. Basicamente, a gente observa e a partir de observações, então a partir de estudos descritivos, a gente pode ter ideias para estudos analíticos. Para escrever bem, para fazer uma boa descrição, isso é uma informação que é muito usada no jornalismo. Se eu não me engano, foi daí que eu peguei essa parte de estudos que falam sobre isso também, que são essas perguntas que devem ser respondidas, tá? Para a gente fazer uma boa descrição de um caso. E a gente tem o estudo descritivo, os mais comuns, que são relatos de casos, que normalmente a gente coloca bastante detalhe, porque se a gente fala de um ou poucos casos de um evento de saúde ou de uma técnica, por exemplo, eu quero dar a maior quantidade de dados possível. De detalhes, desculpa. Eu posso fazer, se eu tenho um grande número de casos, eu posso fazer uma série de casos, tá? E se eu estou querendo observar a prevalência de uma condição de saúde na população, eu posso fazer um estudo de prevalência. Que normalmente estudos com questionário, eles acabam sendo estudos de prevalência que podem ter uma segunda etapa, que seria fazer uma análise. E aqui é legal também falar desse conceito sobre prevalência e incidência. A prevalência é o quanto aquilo aconteceu já. No momento que eu estou observando, o quanto daquele fenômeno aconteceu. E a incidência é, de um tempo para o outro, quais são os novos casos daquilo. E aqui eu acho que o exemplo que todo mundo deve se lembrar, durante a pandemia, que a gente tinha, né, os jornais falando sempre, número total de casos de Covid, X. Número de novos casos, Y. Então eu tenho a prevalência e a incidência, que respondem perguntas diferentes também, tá? E aí a gente pode partir agora para falar sobre os estudos analíticos, que esse sim a gente busca responder, não é que a gente vai conseguir responder, a gente busca responder a hipóteses. Então a gente tem que criar uma hipótese e essa hipótese, claro, com um embasamento, a gente vai coletar os dados e responder essa hipótese. E aí temos estudos que são observacionais, e estudos observacionais analíticos não há nenhum tipo de intervenção do pesquisador, é realmente uma observação. E a gente tem o estudo transversal, que ele é semelhante àquele estudo de prevalência, porém aqui a gente faz um estudo para responder uma pergunta específica, tá? E o estudo transversal, se a gente pensar lá na parte do tempo, ele não tem um acompanhamento. Então, ele não traz evolução. Ele traz aquele momento específico. É um estudo fácil, relativamente fácil, e rápido e barato. Tá? Então, por isso que muitos estudos são feitos assim também. Outro tipo de estudo observacional é um estudo caso-controle, que aqui é importante a gente saber o que é desfecho, o que é a parte de exposição, porque o caso-controle, eu começo o meu estudo quando eu tenho um grupo que eu sei que já teve um desfecho, e aí o meu grupo controle que eu sei que não teve desfecho. Então, um estudo de caso-controle, ele sempre vai ser retrospectivo, porque o desfecho já aconteceu. Eu posso analisar, sabendo desses grupos, pegar lá começando na exposição e vir até o desfecho? Posso fazer essa direção. Mas o mais comum é, eu já sei o meu desfecho, eu já separei meus grupos, e aí eu estou caminhando, entre aspas, para trás, eu estou indo de uma maneira retrospectiva coletar os dados. Um estudo semelhante, só que é quase que o inverso, é um estudo de coorte. No estudo de coorte, o que a gente separa os nossos grupos não é pelo desfecho, e sim pela exposição. Então, eu posso ter um grupo grande de pessoas que eu posso classificar de maneiras diferentes, seja por sexo, seja por idade, seja por grau de escolaridade. Então eu consigo separar variáveis de exposição diferentes e eu posso acompanhar esse grupo durante um tempo. E como eu falei, acompanhar durante um tempo, normalmente são estudos prospectivos. Existe coorte retrospectiva, mas não é o comum, tá? O mais comum é prospectivo. Depois que a gente vai acompanhando esses grupos, sabendo as exposições deles, a gente vai saber, a gente vai chegar num resultado do desfecho. Então, a gente tem uma proposta, a gente tem uma hipótese, a gente quer responder e a gente faz um acompanhamento.
Reparem que nesses 3 tipos de estudo, tanto o estudo transversal, caso controle e coorte, a gente não causou nenhuma alteração proposital. A gente não está manipulando os dados de nenhuma maneira. E aqui a diferença básica, eu vou deixar para vocês também até pausarem. Quando tem esses textos um pouco maiores e eu não falar muito, gente, pausa, dá uma lida, para também não ficar mais longa a aula do que deveria. Já os estudos analíticos, a gente tem a parte que a gente controla, não necessariamente controla, mas a gente causa uma alteração. Tá? E esses são os estudos experimentais. Então a gente tem o controle de alguns fatores, a gente causa alguma interferência proposital. Tá? Pode ou não ter grupo controle, mas normalmente tem. A gente tem já um consenso na literatura que o grupo controle acaba sendo melhor. E aqui a gente vai falar da postura do pesquisador em relação ao tipo de estudo, que seria essa grande diferença dos estudos analíticos, o observacional e o experimental. E aqui seria também uma mini árvore, então se a gente for pensar um desenho, né, de um estudo experimental, a gente tem a população ou a amostra que a gente está estudando, a gente vai ter um grupo onde a intervenção é causada e um grupo onde o controle não sofre intervenção. E aí a gente vai observar se houve desfecho ou de quanto foi esse desfecho em cada um desses grupos. O mais comum de estudo clínico experimental é ensaio clínico randomizado. Tá? O mais comum e acaba sendo um estudo com bastante validade científica, bastante importância científica. Tá? Nesses estudos, a gente tem uma divisão aleatória, por isso que é chamado randomizado, dos participantes nos grupos. E a partir desses grupos, a gente vai acompanhar, então os estudos clínicos randomizados também é o comum que sejam prospectivos, que a gente vai acompanhar com o tempo, chega a ser uma regra para esse tipo de estudo, e a gente vai conseguir coletar as informações para tentar achar causa e efeito. Nesse tipo de estudo é muito importante uma etapa que é chamada de cegamento. E o cegamento é o participante ou avaliador ou até mesmo quem está fazendo análise dos dados não saber quem está em cada grupo e simplesmente analisar o resultado. Um exemplo de estudo randomizado que foi muito comum ultimamente são os estudos de vacina, onde a gente pode colocar que o paciente não sabia o que ele estava recebendo. Se ele estava recebendo a vacina ou algum outro placebo, algum outro... No caso do estudo da Covid, um dos estudos eu sei que aplicava uma outra vacina que não da Covid. O avaliador ou quem estava aplicando também era cego. A gente diz cego porque ele não sabia. Então, o grupo de enfermagem que ia lá aplicar a vacina no braço das pessoas só sabia, pessoa tal tem que receber o frasco 20. Mas esse profissional não sabe o que tem no frasco 20. Então está cego também. Então, nesse caso, seria um duplo cego. E até mesmo a análise dos dados pode ser feita de uma maneira que o profissional que está analisando os dados também não sabe. Então, seria um estudo triplo cego. Nesse estudo da vacina especificamente, eu não sei se ocorreu assim, mas tem esse tipo de estudo também. E nós temos os exemplos de estudos laboratoriais, que aí é um ambiente controlado. Pode ser com seres humanos, pode ser com pedaços de tecidos de seres vivos que já não estão mais vivos, que a gente chama de ex vivo, pode ser feito com cultura de células, pode ser feito até em simulação computacional. Tá? A principal limitação de estudo laboratorial é que ele está um pouco mais distante da realidade clínica. O principal mérito é que a gente consegue controlar tão bem todas as variáveis que se eu controlo, eu tenho só uma diferença, que seria minha variável de exposição, eu consigo chegar a um resultado com um pouco mais de certeza que aquela exposição causa ou não um desfecho. Tá? A gente consegue colocar uma causa e efeito um pouco melhor. E é claro, um estudo laboratorial tem que ser, se for algo de saúde, tem que ser depois colocado de maneira clínica, porque muitas vezes um ser humano ou um animal, dependendo da espécie que a gente está trabalhando, na sua vida não vive num ambiente totalmente controlado. Tá? Então, a gente tem que também ver aquela ideia dos fatores de confusão. E aí, uma partezinha final, para a gente já ir terminando.
falar um pouco dos estudos secundários. E aqui, o principal estudo que a gente vai falar mais é revisão de literatura. E eu vou deixar para vocês também uma dica, né, de um e-book de revisão sistemática que foi feita na Faculdade de Odontologia da USP com um grande grupo de pessoas, que é um e-book gratuito que traz um pouco mais de informação. Tá? Uma revisão de literatura é buscar informação para responder uma resposta específica. Mas a gente vai buscar informação aonde? Na literatura, em trabalhos já publicados. E a gente tem alguns tipos diferentes de revisão de literatura, e aqui eu vou pontuar apenas 4. A narrativa, que seria a revisão de literatura mais simples, que eu não tenho um método super sistematizado de busca. Eu vou buscar a literatura, só que não é tão rigoroso o método de fazer essa busca. Já as outras 3, integrativa, scope e sistemática, a gente tem uma metodologia sistemática. Então eu tenho que falar exatamente quais bases de dados eu busquei, eu vou usar palavras-chave específicas para buscar, e eu vou colocar realmente um método, e vou descrever muito bem o método de como eu pesquisei e como eu encontrei a literatura que eu estou considerando. Vou focar um pouco na diferença, tá? A integrativa, ela tem questões específicas, só que ela usa estudos com várias metodologias diferentes. A revisão de escopo, ela não tem uma pergunta super específica, ela busca fazer mais um mapeamento sobre o assunto. Então não é tão específico, só que é importante também. E já a revisão sistemática da literatura, a gente tem essa revisão com um método muito mais criterioso, que eu tenho que colocar critérios muito específicos para a seleção dos meus artigos. Isso inclui, muitas vezes até, eu vou fazer uma revisão de literatura apenas de estudos laboratoriais. Então eu só vou incluir estudo laboratorial. Então eu não estou vendo o assunto como um todo. Eu estou buscando artigos, nesse exemplo que eu estou dando, só laboratoriais que pesquisam exatamente a influência de uma variável de exposição para uma variável de desfecho. Então é super específico para responder uma pergunta. Tá? E quando a gente vai escrever artigos científicos ou até ler esses artigos, nós temos alguns guias, ou statements que são chamados também. E eu vou, para não falar de todos, eu vou colocar esse site, que é esse Equator Network, que ele traz os exemplos de vários tipos de guidelines que a gente pode usar. O mais comum, pelo menos que eu trabalho, é para ensaio clínico, o Consorte, para estudos observacionais, de maneira geral, o Strobe, para revisão sistemática, o Prisma, e para relatos de casos, o CARE. Tem, por exemplo, estudos animais, que usa esse Arrive. Eu não estou acostumado a fazer esse tipo de estudo, tá? Mas eu sei que existem. E nesse site aqui ele fala de vários tipos diferentes. E aqui, para dar o exemplo do CARE, então aqui seria a publicação. Todos esses guidelines, eles foram publicados em periódicos científicos para falar, e muitas vezes são muitas pessoas que estão na equipe que criou esses guias, e muitos trazem também um checklist, que a gente pode observar, e durante a escrita a gente pode ir checando se tudo está dentro do planejado, se tudo está descrito, se tudo está relatado da maneira própria. Isso é bom porque acaba padronizando um pouco mais as publicações nos tipos de artigos, e a gente vai saber um pouco melhor o que esperar ou o que buscar em cada tipo de artigo. Finalizando, aqui a gente tem as referências. Então, as principais referências, eu usei então o e-book interativo da revisão sistemática, que pode ser encontrado nesse site, ou então vocês podem buscar mesmo pelo o título. Tem duas sequências de artigos, né, que são vários artigos, e aqui eu peguei só as partes iniciais. Tá? Então, um falando da parte mais estatística sobre os tipos de desenhos de estudo, e o outro falando sobre dicas de escrita, que fala um pouquinho até também desses guidelines, que eu acho bem interessante. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo que os demais, só que eu espero que tenha sido bem proveitoso. Tchau, tchau.